Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. E estamos de volta aqui para mais uma aula de ciências. Então, sejam bem-vindos à aula de ciência aqui com o professor Júlio, tá bom? Então, hoje a gente vai estar dando uma revisada geral do que vimos na nossa última aula, nas nossas últimas aulas de ciências, tá? Da semana passada, ok? E vamos dar continuidade, né? Hoje praticando, tá bom? Então, pega aí o livro de ciência de vocês, tá? Livrinho de ciências na mão, lápis, borracha, tá? Que a gente vai agora realizar algumas das atividades também do nosso livro, tá bom? Então, tudo preparado? Acredito que sim, né? Então, vamos que vamos aí dar início à nossa aula, tá bom? Então, vamos ver o que é que a gente vai revisar hoje e aprender juntos, tá bom? Vamos lá. Então, nas nossas últimas aulas, a gente viu também sobre, né, como funciona o processo de ciclo da água, né? Como é que a água ela se reaproveita, né? Como é que será que a água que vem da chuva é a mesma água que tem nos rios? Então a gente viu tudo isso, né, nas nossas últimas aulas, né? Como é que acontece aí esse ciclo da água, né? Como é que acontece a evaporação, como é que acontecem as chuvas, né? Então vamos seguir ciclo a ciclo, passo a passo. Então digamos que a gente está aqui, ó, no primeiro, né? Que as águas estão aí nos rios, né? Rios de água doce, rios de água salgada. Então as águas estão aí nos rios, certo? Com o sol, né? Quando o sol reflete nessas águas, acontece a evaporação. Ou seja, essas águas sobem para as nuvens, né? De forma de vapor, né? No estado gasoso, digamos assim. Né? Nós estamos aqui nos rios, né? No estado líquido. Aí ela vai evaporar, né? Em vapor, né? No estado gasoso, que vai formando as nuvens, né? Quando vai formando as nuvens, ocorre a condensação, né? E aí, né? Depois, quando as nuvens acumulam grande quantidade de água, né? De gotículas de água, ocorre a precipitação, que é essa fase aqui, ó, né? Quando as nuvens estão muito sobrecarregadas com muitas gotas de água, né? Ocorre essa precipitação, que é o quê? A chuva, né? É quando ocorre a chuva. Então a chuva agora vai descer, né, para o solo, né? As águas das chuvas também elas infiltram também no solo. Ou seja, quando a água da chuva ela cai, né? Tanto ela escorre pelos rios, olha aqui, tá? Como também ela infiltra dentro do solo, que chega também aos rios, tá? Então, toda a água que é caída da chuva, que cai no nosso solo, seja ela correndo pela superfície, seja ela infiltrada, né? Ela sempre vai dar ao mesmo lugar, que é os rios, certo? E aí acontece a mesma coisa. Evapora, forma as nuvens, nuvens sobrecarregam, chuva, escorre para os rios. De novo. Então sempre vai estar acontecendo esse ciclo, né, durante a água, tá? Então ficou bem claro, né? A gente já viu isso semana passada, mas estamos vendo novamente para poder a gente conseguir resolver as nossas atividades da aula de hoje, tá? E vamos seguindo. Que tem mais. Agora vamos fazer uma atividade. Na página 40, não é isso? Deixa eu só... Isso. Na página 40 do livro de ciência de vocês, tem esse trecho aí, ó, onde tem assim, o item 2. Leia o trecho da reportagem a seguir. Seca traz prejuízos à lavoura e restrição ao uso de água.
Então, pelo tema, né, da reportagem, a gente já vê que é algo triste. Vamos ler. Leiam comigo, tá? Ó. Com a seca prolongada e a temperatura elevada, há pouca oferta de água em alguns municípios, certo? E na escassez de água, a prioridade é para o consumo humano, né? Para o consumo humano em quê? Para cozinhar, para lavar né, a louça, escovar os dentes, né, essas coisas. Para manter também a sede dos animais, certo? E por último, essa água ela serve para irrigação, ou seja, para, né, molhar as plantações. Seguindo ainda o texto. O longo período de estiagem, ou seja, né, um longo tempo sem chuvas, em meses tradicionalmente chuvosos, como está acontecendo no Espírito Santo, poderá resultar em escassez da oferta de água no segundo semestre do ano, certo? Isso porque pode acontecer se nos próximos 2 meses as chuvas não forem suficientes para o abastecimento dos reservatórios e do lençol freático. Se chover abaixo do esperado, né, o capixaba, que é o nome dado, né, a quem nasce lá no Espírito Santo, pode enfrentar problemas no abastecimento de água a partir de agosto. Então, nesse período, é um período chuvoso, mas que não está tendo, né, essas chuvas, está tendo aí estiagens prolongadas, né, sem chuvas, pode ocorrer aí a escassez de água e a população vai ficar sem água. Então, vamos seguindo aqui para a letra A. Na letra A, né, aí abaixo do texto, no livro de vocês, acompanham aí. De acordo com o texto, quais os possíveis prejuízos da falta de chuva aos seres vivos? Converse com seus colegas sobre isso, né? Sobre eles. Então, como vocês estão em casa, então vamos conversar comigo, converse com quem vocês estão aí, tá? Então, quais são os possíveis prejuízos que acontecem se não houver chuva? Para a gente, para nós, seres vivos. A gente precisa de água para beber, a gente precisa de água para tomar banho, né? Então, a água é muito essencial para a nossa sobrevivência. Tá? A gente não consegue viver sem água. A gente precisa de água para se alimentar, certo? E se não houver essa água, a gente não se alimenta, a gente não bebe água, não se hidrata. E aí, a gente chega a morrer, né? Então, nós, seres vivos, precisamos da água. Precisamos das chuvas para molhar as colheitas, né? Para dar frutos e alimentos para a gente comer. Então, veja a quantidade de importância que tem as chuvas, né? Então, de que maneira, né, a situação citada no texto pode prejudicar a agricultura? Ou seja, as plantações. Se houver poucas chuvas, o que vai acontecer com a agricultura? As plantações irão morrer, né, gente? As plantações irão morrer, não é isso? Então não vai ter, né, vendas, né, o lucro dessa agricultura, certo? Então, de que maneira a situação citada no texto pode prejudicar a agricultura, né? Então, vamos lá. As plantações podem morrer. Escrevendo junto comigo, tá? As plantações podem
Morrer. Claro, né? Sem água, nada vai sobreviver, certo? Como também pode acontecer outras coisas, tá? Ficaram cientes disso, né? Então vamos seguir. Ó, então na letra C, ainda da página 40, vem informando o seguinte: com a falta de chuva, como a falta de chuva pode interferir, novamente, como a falta de chuva pode interferir no abastecimento do lençol freático, também conhecido como lençol de água subterrâneo. Como é que essa chuva pode interferir no abastecimento, né? Vai faltar água, né? Então, a falta de água. A falta de água para quem? Para a população, né? Eita, essa foi feio. Falta de água para a população. Gente, minha letra fica assim porque eu estou escrevendo pelo computador. Com o mouse, tá? Então, né? Então isso pode interferir sim, né? Se não houver chuvas, né, e não tiver o abastecimento do lençol freático, vai faltar água para a população, né? Isso mesmo. Então vamos seguindo firmes a nossa atividade de hoje. Agora vamos revisar um pouquinho sobre a água e as atividades humanas, né? Que a água é essencial, né, para as atividades humanas, seja para cozinhar, seja para tomar banho, escovar os dentes, né? Então serve para muitas coisas. E o que é que deve ser feito, né? Deve ser feito uma economização da água, economia da água, para que não falte essa água, né? Por quê? Porque essas águas que são reutilizadas para a gente, para os seres humanos, né, seres vivos, não são todas as águas que tem no planeta Terra. Porque a maior parte da água do planeta Terra ela é salgada. E essa água salgada não serve para a gente. Então a gente precisa da água doce. E a água doce a gente tem pequena porcentagem. Então a gente tem que cuidar desse pouquinho que a gente tem, né? Para a nossa sobrevivência. Correto? Concordam, né? E as atividades humanas? Como é que essas atividades humanas prejudicam, né, a água, né? A poluição da água. Então, esgotos que são jogados nos rios, né? Produtos de empresas, né? A questão dos óleos que são jogados nos rios, né? O líquido do lixo, né? Também acaba prejudicando. O lixo que os seres humanos jogam nos rios, né? Um vaso que você joga na rua, o vento leva e cai dentro do rio. Então, tudo isso acarreta, né, a poluição de todos os rios, certo? Então, indústrias, né, grandes cidades que vai ter esgotos enormes. Então, tudo isso pode prejudicar, né, a água que a gente tem. Então, a gente temos que preservar essa água, temos que cuidar dessa água, porque senão cada vez mais ela vai acabando e a gente vai ficar sem água, certo? Então, são os esgotos industriais, né? São os resíduos dos lixões, né? São os esgotos domésticos, tudo isso, né? E os resíduos jogados nas ruas, que acabam chegando até os rios, tá? Então, são essas atividades humanas que estão prejudicando a poluição da água, ok? Agora vamos para a prática novamente. Todo mundo aí na página 45, tá? Do livro de ciência de vocês, onde tem aí, leia o trecho da reportagem a seguir, novamente. Ó. Vamos ler junto comigo, tá? Ó.
Os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, apontam que no intervalo de 2030 a 2050, problemas como secas e enchentes irão causar, né, aproximadamente 250 mil mortes acima da média anual. A carência no saneamento básico e tratamento de água agrava esse quadro, trazendo problemas como a proliferação de doenças como dengue, a zika, a chikungunya, que são causadas por mosquitos em água parada, assim como a diarreia por ingestão de água poluída, certo? Então, ó, na letra A, né? Na letra A aí, da página 45, diz assim: analise a seguinte afirmação. Tanto a falta quanto o excesso, ou seja, sem água e com muita água, né, de chuvas podem ser prejudiciais. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Claro que sim, né? Se não tem chuva, acaba tendo, né, uma seca terrível, né? E sem água, os seres vivos eles não sobrevivem. E se tiver muita chuva, vai acabar o quê? Causando danos, né, alagamentos, né, destruição de casas, certo? Então tudo isso, né, envolve aí tanto a falta como o excesso de chuvas. Então vamos responder aí. Vamos responder nos dois casos, né? A falta de água, sem a água, vamos lá, sem a água, das chuvas, os seres vivos não sobrevivem. Não é isso? Ponto. Sem a água da chuva, os seres vivos não sobrevivem, né? Sem a água. E se tiver muita água, né? Com muita chuva, vai acabar com muita chuva, podem, né, haver danos. Né? Podem haver danos. Então a gente não pode nem ter muita falta de chuva e nem também chuva demais. Tá bom? Então essa é a resposta aí da letra A. E na letra B vem aí uma reflexão para a gente também agora discutir, né? Eu e você que está aí em casa. Que atitudes podem evitar, né, a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como Zika, dengue e chikungunya, tá? Então, que atitudes a gente tem que fazer para que não esses mosquitos eles não se proliferem, né? A gente tem que não acumular água, né? Não deixar água parada, não deixar água em recipientes, né? Sempre manter as caixas de água limpas, certo? E sempre estar ali usando e movimentando todas as águas, tá? A gente não pode manter águas paradas, né? Se a gente vê um vasinho que está ali acumulando água, virar ele de cabeça para baixo, tá? Tudo isso então vai estar ajudando, né, a não proliferar esses mosquitos transmissores de doenças, certo? Então, muito obrigado pela nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus, respondam as atividades tudo direitinho, tá?
e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!